Seja muito bem-vindo à resolução da questão 123 da playlist de questões de raciocínio lógico da Bankbad. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Numa avenida em linha reta, a agência dos Correios fica entre a escola e o restaurante, e a escola fica entre o restaurante e a ótica. Então, conclui-se que nós temos uma questão sobre orientação no plano. Então, como que funciona? A gente vai fazer aqui uma linha reta e vai colocar as informações de acordo com o que foi fornecido. Tá? Aqui nós temos que a agência dos Correios ela fica entre a escola e o restaurante. Então, a gente coloca aqui escola e restaurante. E vamos colocar a agência dos Correios. Só que a gente tem duas possibilidades. Eu não sei se primeiro vem o restaurante e depois a escola, ou se primeiro vem a escola e depois o restaurante. Então a gente coloca aqui o contrário. Vamos colocar assim, restaurante, Correios e escola. Isso aqui eu tenho certeza, que a agência do Correio, né, dos Correios, ela vai ficar entre a escola e o restaurante. Então ela está obedecendo à situação. Agora a escola fica entre o restaurante e a ótica. Então a escola, como ela vai ficar entre o restaurante e a ótica, o que a gente vai fazer? Ou a ótica vai estar aqui, para a escola ficar entre o restaurante e a ótica, ou a ótica vai estar nesse ponto. Então, temos essas duas possibilidades. E aí, a análise que a gente vai fazer com relação às alternativas tem que contemplar, independente de ser essa primeira opção, vou colocar aqui como primeira, ou essa segunda opção, porque ambas estão atendendo ao que foi dado no enunciado. Aí, analisando, a ótica fica entre o restaurante e a agência dos Correios. Note que a ótica ela ficou nos extremos. Então, como a ótica ela ficou nos extremos, ela não vai ficar entre ninguém. Então, esse item aqui a gente já vai marcar um xizinho, tá fora. O restaurante fica entre a escola e a agência dos Correios. Faltou um entre aqui, tá? Mas o restaurante fica entre a escola e a agência dos Correios. Mesma coisa com o restaurante. Ele tá no extremo. Então, se ele tá no extremo, ele não vai ficar entre ninguém. A escola fica entre a agência dos Correios e o restaurante. Olha só, escola, ele está dizendo que a escola vai ficar entre o correio e o restaurante. Está dizendo que a escola vai estar aqui, o Ezinho. Só que a gente está vendo que não está, né? A escola, ela não fica entre a agência dos Correios e o restaurante. Quem fica é os Correios, ó. A agência dos Correios fica entre a escola e o restaurante. Então aqui também está fora. Vamos marcar aqui xizinho, xizinho. A agência dos Correios fica entre a ótica e a escola. A agência dos Correios tá dizendo que fica entre a ótica e a escola. Ó, Correios aqui, Correios aqui. Ele não fica entre a ótica e a escola. A escola é que vai ficar entre a ótica e a agência dos Correios. Então, a escola fica entre a ótica e a agência dos Correios. É o nosso item correto. Podemos marcar a letra E e seguir para a próxima questão.